Olá, meus irmãos, alunos do Seminário Ashby Simonton. Estamos para a nossa segunda aula e nessa aula nós vamos tratar sobre a teologia bíblica da vocação. Bem, por se tratar de uma teologia bíblica, deve-se ter em mente que estamos buscando o ensino das Sagradas Escrituras como um todo. Gerard van Groningen, em seu livro Revelação Messiânica no Antigo Testamento, defende a ideia que toda a Bíblia mostra o pacto de Deus com a humanidade, o qual se constitui em criar um povo que seja exclusivamente seu. Isso nos remete ao fato que toda iniciativa e decisão de sermos participantes do reino divino é o resultado da iniciativa divina, como disse Davi. Foi ele quem nos fez, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não temos como deixar de notar que Deus chamou e ainda chama homens e mulheres para serem parte do seu povo, adorando e o servindo como estilo de vida, segundo o ensino das Escrituras. Assim, logo de início, é importante saber que o chamado de Deus não é um oferecimento pessoal. Deus é sempre aquele que primeiro vai à procura do ser humano. Foi assim com Adão, com Noé, com Jacó, com José, com Moisés, Davi, Elias, Isaías, Daniel e aqueles a quem ele quis chamar. O apóstolo Paulo também deixou claro que o seu chamado foi uma ação de Deus. Podemos observar isso em Romanos capítulo 1. Entretanto, o chamado não é genérico, não é sem direção ou sem propósito. Jeremias foi chamado para ser um profeta entre as nações. Paulo se declarou chamado para ser o apóstolo de Jesus e anunciar o Evangelho. E damos a esta ação divina o nome de vocação. Então, no reino de Deus, é Ele próprio quem nos vocaciona. Mas precisamos entender algumas coisas aqui. O chamado de Deus para um ministério específico. O relato de Isaías 6 nos é particularmente relevante para estudarmos sobre a teologia da vocação. E pautaremos as nossas considerações na proposta de Abraham van der Puy, no seu livro O Supremo Chamado de Deus, o qual ele apresenta 3 etapas do chamado. A primeira é que Deus se mostra em Isaías. O relato do chamado do profeta Isaías nos mostra que um tempo de dificuldade e muitas dúvidas se instalaram em Israel. O rei Uzias havia morrido após 51 anos de reinado obediente ao Senhor. Isaías estava inquieto, na expectativa do que iria acontecer. Como seria o nosso governo? Qual seria a sua participação, uma vez que ele era um dos príncipes? Qual seria o seu futuro? Naquela situação, a melhor atitude era buscar a Deus. E como servo de Deus, era no templo que se encontrava Deus. Deus, ao se apresentar a Isaías, o faz de maneira majestosa e gloriosa, em um alto e sublime trono, rodeado de seres celestiais. Quanto a isto, cabe uma reflexão da nossa parte, pois o conhecimento que temos acerca de Deus será determinante de nossas ações. Não servimos a um Deus qualquer. Aquele que nos chamou é o Deus onipotente, que tudo sabe o que está presente em todos os lugares do universo físico e também no mundo espiritual. Se na nossa mente temos uma concepção pequena ou limitada de Deus, se perdemos de vista a sua majestade, ou poder ou plena autoridade do Deus que nos vocacionou, as nossas ações irão refletir apenas nossos recursos. Os nossos sonhos serão tão pequenos quanto a nossa própria concepção de Deus. Lembrem-se, o reino de Deus apenas começa pequeno como um grão de mostarda, mas não termina pequeno, e ao desenvolver se transforma em uma grande árvore. Deus mostrou a Isaías a sua majestade e a santidade. As Escrituras revelam para nós o Deus que não possui impossíveis. O Deus eterno, que é o Criador e o Senhor de todo o universo e de todo o mundo espiritual. O Deus que se fez o ser humano Jesus Cristo e assim podemos ver a sua glória. O Deus que nos chama de filhos e deseja que continuemos a obra de Jesus Cristo.
Então preste atenção numa coisa. Tenham em mente que vocês servem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Haja de acordo com o que Ele é, e não de acordo com o que você mesmo pensa acerca de Deus. Atue de acordo com como Deus se revela na sua santa palavra. Reconsidere suas ações como resultado da sua vocação à luz da glória, do poder e da majestade de Deus. Segundo lugar, Isaías olhou para si mesmo. Abraham Puy afirma que quem já se deparou com a grandeza de Deus não tem dificuldade de reconhecer a sua pequenez. Isaías, ao contemplar a beleza e a grandeza da santidade divina, exclamou: "Ai de mim, estou perdido!" O servo de Deus, quando tem a visão correta do ser de Deus, logo olha para si mesmo e tem também a visão correta acerca de si mesmo. Descobrimos que não há nada em nós de precioso ou de mérito que tenha levado a Deus a nos chamar para servi-lo. O chamado que recebemos é pura graça, é misericórdia divina. E quando o servo tem a concepção correta da grandeza divina, a sua reação primeira é de total incapacidade para atender ao chamado, a menos que Deus faça algo. Então, precisamos pensar nesse aspecto. Isso aconteceu com vários homens. No caso de Isaías, Deus ordenou que o anjo lhe purificasse as culpas e pecados. No caso de Moisés, Deus deu a ele a ajuda de Arão para falar, porque ele se declarava incapaz. No caso de Pedro, Jesus recusou afastar-se dele e o chamou para ser pescador de homens. Se Deus o chamou para servi-lo, e se você já esteve na sua presença, é claro que você já descobriu quem você é e o quanto você precisa ser purificado antes de servi-lo. Em terceiro lugar, Isaías ouviu o chamado de Deus. A atitude de Isaías, face a tudo que ele percebia, nos mostra que ele não agiu com descaso, com aditamentos, com desconsideração. Uma vez que o profeta olhou para si mesmo e reconheceu seu estado de impureza, isto significou que ele passou a considerar seriamente a sua vida diante de Deus. Sempre que reconhecemos o santíssimo caráter de Deus e o associamos ao seu conhecimento de todas as coisas, os nossos erros e pecados nos levam a revisar nossa vida. Uma vez arrependido, o profeta é restaurado na presença de Deus e, por isso, é capacitado a ouvir o chamado divino. Quem é que vou enviar? Antes de assumir qualquer responsabilidade, como resposta à vocação que Deus lhe fez, é preciso trilhar os mesmos passos que o profeta Isaías trilhou. Mas você já parou para pensar, mas bem, se Deus é aquele que vocaciona, se Deus é aquele que chama, se Deus é aquele que instrui, qual é o lugar da responsabilidade humana? O fato de alguém ser chamado por Deus não significa que tudo que essa pessoa vier a fazer estará de acordo com o plano divino. Jeremias deixou-nos o alerta de que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ora, isto implica em dizer que uma vez que a obra foi entregue a nós, Deus nos fez responsáveis para executá-la. Você precisa pensar um pouco sobre isso. Mas deixa eu falar com vocês nesse breve vídeo, sobre esse resumo da aula que nós tivemos, sobre a provação e a perseverança vocacional. E eu vejo aqui 3 possibilidades: a tentação da melhor opção, a tentação da precipitação e a tentação de não depender do Espírito Santo. Bem, ao recebermos o chamado de Deus, pode acontecer que sermos tentados a sempre encontrar alguma explicação para não obedecermos. Olhamos para as nossas deficiências, para a nossa juventude, para a nossa inexperiência, e alguns estudiosos chamam essa tentação de síndrome de Moisés. Mesmo depois de toda a demonstração e poder da autoridade divina, ainda assim Moisés alegou ser incapaz. Cuidado, hein? Sempre que Deus lhe chamar, Satanás vai providenciar uma forma melhor para você não obedecer. A nossa orientação é responder como Samuel foi orientado a dizer ao ser chamado: "Fala, Senhor, porque o teu servo te ouve." Mas há uma outra tentação, que é a tentação da precipitação.
Essa tentação é a oposta à anterior. E algumas pessoas acham que, pelo fato de terem sido chamadas por Deus, estão prontas para imediatamente fazer. É verdade que o nível de preparo de cada pessoa está associado com um momento da vida em que foi chamada e daquilo que também já foi construído. Mesmo assim, o chamado exige preparo. Se não preparo teológico ou doutrinário, maturidade de vida, como pode exigir preparo ministerial, estratégico e etc. É preciso ouvir a Deus para não agir errado. É preciso ponderar, orar e não precipitar. E por último, a tentação de não depender do Espírito Santo. Você se lembra de Zacarias? Quando profetizou a ordem de Deus para o governador Zorobabel, ele disse: "Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Qualquer líder que perder de vista o seu ministério depende do poder de Deus. Precisamos entender isso. Nós somos dependentes de Deus. E quando nós deixamos isso de lado, podemos cair na tentação de agirmos por nossas próprias forças e recursos. O Deus que nos vocacionou é o Deus das causas impossíveis, mas que realiza possibilidades entre nós. Se Ele lhe chamou, Ele proverá invariavelmente os meios. É aqui que entra a tentação de não utilizarmos a fé e agirmos independentes do Espírito Santo. Pode acontecer que apenas nos sintamos seguros para agir quando existirem bons recursos ou quando pessoas capacitadas estejam trabalhando conosco. Cuidado, porque cair nessa tentação é fazer o que qualquer pessoa sem Deus pode fazer. Porém, quando nós agimos dependentes do Espírito Santo, nós faremos o que só o poder de Deus pode realizar em nós, por nós e através de nós. E eu já chego aqui à conclusão desse breve resumo de aula, dizendo para vocês o seguinte: a vida cristã é o resultado da vocação divina. O que eu quero dizer é o seguinte: ela depende exclusivamente de Deus. É o resultado da misericórdia daquele que nos chamou. Nenhuma pessoa veio a Cristo porque simplesmente quis ou porque livremente escolheu esse caminho. Na verdade, o primeiro passo da vida cristã tem início com um chamado irresistível de Deus, que nos escolheu na eternidade e nos chamou no tempo com santa vocação e por sua graça. Contudo, a nossa salvação não é o fim último, mas é o meio, pois somos destinados desde a eternidade à glória de Deus. Então, assim, o propósito de Deus na eleição é construir uma imensurável companhia de irmãos e irmãs que sejam iguais ao Filho. Além disso, há degraus na vocação divina. Pedro fala que Deus, em Cristo, nos chamou, irá nos aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar. Por outro lado, devemos ser dignos dessa vocação, sendo autênticos filhos de Deus e vivendo em harmonia e coerentemente com a nossa nova realidade de vida. Os aspectos do viver compatível com a nossa vocação contemplam a santidade, a obediência a Deus e a imitação do exemplo de Cristo. É a nossa segunda aula e eu encerro aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a você que já participou do nosso encontro remoto e você que não pôde participar, mas que está assistindo esse resumo. Também quero lhe motivar a continuar pesquisando sobre esse belíssimo tema, vocação, e na apostila que eu já coloquei à disposição de vocês, tem algumas sugestões de bibliografias para que assim vocês possam meditar sobre esse tema. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro em nome do Senhor Jesus Cristo.